Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Andresa e nós vamos falar sobre cidades sustentáveis e políticas públicas, os 3 pilares que todo engenheiro precisa saber sobre esse assunto. Você vai me ver uma hora ou outra olhando aqui para baixo, mas fica tranquilo, eu estou aqui com você, é só meu slide para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. E como que a gente vai fazer então para ter uma compreensão melhor de você, engenheiro civil, nesse contexto? Nós temos 3 principais pilares. Pilar número 1, as construções sustentáveis. O que de fato é essa construção sustentável e principalmente como a gente enxerga ela aqui na nossa cidade de Manaus. Segundo pilar, as políticas públicas. Afinal de contas, o que é e a gente realmente precisa delas? E por fim, a gente vai entender justamente o papel do engenheiro civil no meio de todo esse conteúdo. Vamos lá. Cidades sustentáveis. Antes da gente entender o que é uma cidade sustentável, você precisa saber o que é a sustentabilidade. E aí, fazendo um breve histórico, isso vai ter um marco, principalmente em 1987, quando a ONU cria um documento chamado Nosso Futuro Comum. Nesse documento, de maneira mais rápida, mais fácil de entender, todos os nossos processos devem ser economicamente viáveis, ambientalmente corretos e socialmente justos. E agora, como é que a gente aplica esses 3 pontos na engenharia civil? Se você for olhar as nossas cidades, fica muito complicado enxergar, parece quase que uma utopia de todo esse sistema funcionando. Vou trazer aqui algumas imagens recentes da cidade de Manaus para que vocês entendam isso na prática e não só na teoria. Então, olha só. Recentemente, a gente viu em relação à economia de Manaus que, segundo o IBGE, o Manaus subiu no ranking para o 5º maior PIB. E olha só, a gente está na frente de Curitiba. Significa que dinheiro não é bem o problema em relação a cidades sustentáveis. Mas, quando a gente vai olhar a situação da comunidade da Sharp, que em março agora de 2023 passou por toda uma problemática ambiental, a gente começa a perceber que as coisas não estão muito bem alinhadas em relação à economia e em relação ao meio ambiente. E aí a gente vê e começa a entender o papel do engenheiro civil. Se vocês olharem essa imagem, sinceramente não dá para enxergar nem o arquiteto e nem o engenheiro no meio disso tudo. E onde que a gente poderia entrar para ajudar a resolver essa problemática? Situações, principalmente de alagamentos, muita chuva aqui na nossa cidade e principalmente uma falta de planejamento urbano resultaram, infelizmente, em cenas como essas. E aí você começa a entender como engenheiro, como que eu posso atuar em projetos e principalmente na cidade para que situações como essa não se repitam. Essa cena, particularmente, eu acho mais chocante, porque a casa, ela literalmente atravessou o canal de drenagem. Se vocês olharem bem, tem uma passarela ali e essa casa, ela acaba se destruindo no meio desse processo aí depois da chuva. Já dá para perceber aqui, então, que a gente tem falta de planejamento urbano, e quando eu falo falta de planejamento urbano, eu estou falando de você como profissional que deveria estar atuando ali, ou deveria estar propondo outras soluções. E eu entendo que a problemática ela é muito maior, mas vamos avançar um pouquinho mais. Quando a gente olha, então, para essa situação, uma economia de um PIB alto, o 5º maior do país, a situação ambiental, que com certeza está desajustada, a gente vê um impacto direto nas questões sociais. Geralmente é a população com menos poder aquisitivo que sofre principalmente os maiores danos dessa falta de equalização, onde o engenheiro é um importante profissional. Essa é uma cena também que eu achei bastante chocante. Se vocês olharem aí na legenda, ela fica ali no Jorge Teixeira. Olha a escala humana, olha o tamanho do ser humano e o tamanho dessa situação ambiental aí, desse desmoronamento. É absurdo essa diferença.
Manaus também costuma ter esse tipo de retrato de paisagem urbana, onde novamente a gente não vê a presença do engenheiro civil nem do arquiteto, principalmente em ocupações irregulares e principalmente também próximo ao leito dos rios. É quase que uma tragédia anunciada que infelizmente faz parte da rotina do manauara. Então olha só, a gente não tem um planejamento urbano tão desenvolvido na cidade, mas a gente tem um PIB que é o quinto maior. Onde que isso está tendo dissonância? Onde que você, engenheiro, vai entrar em meio a todo esse contexto? Vou falar agora para vocês que a primeira forma de entrar nesse contexto é através do pilar número 2, que é exatamente as políticas públicas. Por que a política pública ela precisa entrar junto com o economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo? Porque a política pública é exatamente a ferramenta que vai criar mecanismo para que isso seja executado. Então, olha só, é através de leis, programas, normas, incentivos fiscais, fomentos de pesquisa, enfim, é através desse arcabouço de políticas públicas que engenheiros e arquitetos, por exemplo, conseguem dizer, ó, é isso que tem que ser feito e eu consigo efetivamente fazer. Vou trazer para vocês rapidamente 4 exemplos de como essas leis são aplicadas. Temos aqui, ó, o Estatuto da Cidade. Ele é uma lei federal 10.257, onde eu tenho diretrizes gerais para a política urbana, e o engenheiro faz parte disso junto com o arquiteto, junto com o urbanista e uma série de outros profissionais. Olha que interessante, o papel do Estatuto da Cidade, dentre várias coisas, é o desenvolvimento urbano mais justo. Olha só o socialmente justo, lá da sustentabilidade aparecendo aqui. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305, e ela traz ali, ó, o gerenciamento ambientalmente adequado. Mais uma vez o tripé da sustentabilidade aparecendo dentro de uma legislação. A gente também tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587, e ela vai fomentar principalmente a conexão dos modais. Então eu tenho incentivo ao transporte público de massa, ao transporte através da bicicleta, que não é só um meio de transporte de lazer. Eu tenho também a caminhabilidade, para que você tenha condições de andar pela cidade, com passeios públicos adequados. Tudo isso é papel do engenheiro, também de contribuir para uma cidade sustentável. E um último exemplo que eu trago aqui sobre uma lei é o Plano Diretor de Manaus. Ele tem várias situações que também ajudam na construção dessas cidades sustentáveis, mas eu vou destacar aqui o zoneamento, que tem também o zoneamento ambiental. Então, de que forma a gente vai organizar a cidade? Como que eu faço o uso e ocupação de cada área desse ambiente? E para finalizar, agora eu vou dar um mergulho maior na engenharia para que fique mais claro como efetivamente o engenheiro pode contribuir para essa cidade sustentável. Tem várias formas. O engenheiro civil ele é um profissional que ele consegue ter várias abrangências, mas eu vou destacar aqui 2 principais. O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, que já não é um assunto tão desconhecido assim, e o segundo, que é o desenvolvimento de construções sustentáveis com foco em novos materiais, principalmente materiais regionais. Então aqui os painéis solares, eles já são uma tecnologia mais conhecida e tem se tornado cada vez mais acessível, embora isso precise ainda ser trabalhado. E, inclusive, essa é uma janela de oportunidade de que forma o engenheiro pode desenvolver uma tecnologia mais acessível, principalmente para quem é de baixa renda. E aí a gente tem as famosas já fazendas de energia solar, com o engenheiro tendo essa tratativa de gestão desses recursos naturais. Eu destaquei aqui também o engenheiro como profissional que também vai trazer novas soluções para o tratamento de água, principalmente captação de água da chuva na nossa região. A gente acabou de ver que a quantidade de chuva acabou contribuindo para aquela situação da comunidade da Sharp. E aqui a gente tem ao mesmo tempo uma oportunidade de um amplo volume pluviométrico na nossa região. Um outro ponto também que é uma problemática muito forte no nosso país é a questão do tratamento de esgoto. Então, de que forma o engenheiro pode criar novas soluções também vai ser uma contribuição para a construção dessas cidades sustentáveis. Em relação aos materiais, eu quis trazer aqui, inclusive, um material que foi criado por mim
com um caroço de açaí. Essa imagem que vocês provavelmente estão vendo agora é de uma placa de açaí. Ela foi feita com uma resina de poliuretano e ela pode ser aplicada como, por exemplo, um forro ou um outro material para a construção civil. Esse material está disponível, você consegue encontrar, se você colocar materiais sustentáveis Andresa Barbosa, por exemplo, você consegue ter acesso a um dos exemplos de materiais sustentáveis desenvolvido dentro da engenharia civil. Para a gente finalizar então, pessoal, como que a gente vai juntar construções sustentáveis, políticas públicas e o engenheiro civil? Quero muito que vocês saiam dessa aula entendendo esses pilares. Primeiro, é importante você saber adequadamente o que é sustentabilidade. Economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. No mínimo, você tem que ter claro esses pilares. Política pública, ela é um importante instrumento de efetivação, de realmente ser feito aquilo que é proposto pelos órgãos e por tantas pessoas que estudam a sustentabilidade. E é importante também vocês, como engenheiro, enxergarem as novas oportunidades no mercado de trabalho das construções sustentáveis. Isso tem crescido cada vez mais, mas a gente ainda tem uma falta de profissionais qualificados e é por isso que você está aqui assistindo essa aula, para que você possa se capacitar e absorver essas oportunidades. Eu fico por aqui, muito obrigada e a gente se vê. Tchau!